E sobre a constitucionalidade de anular todas as condenações de Lula, nos atende o advogado criminalista Fernando Ridel. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Muito bom dia, Lívia, todo mundo que nos acompanha, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, doutor. Lula, então, foi condenado em 2 processos da Operação Lava Jato no Paraná. Então, para deixar nosso ouvinte espectador aqui bem situado, trata-se dos casos do Triplex no Guarujá e do sítio Atibaia. Ele respondia outros 2 processos em Curitiba e era réu em outra ação que investiga lavagem de dinheiro em doações para o Instituto Lula. A decisão do ministro Fachin anula todas as condenações. Até onde essa decisão favorece o ex-presidente Lula, doutor? A decisão do ministro Fachin anula todos os atos decisórios praticados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Uma questão referente à competência territorial. Em termos mais simples, o que o ministro Fachin está dizendo é: o jogo não tinha que ser jogado em Curitiba. O jogo deveria ter sido jogado desde o início em Brasília, no Distrito Federal. E por isso os atos decisórios estão anulados, certo? A decisão, do ponto de vista jurídico, ela é absolutamente correta. O grande problema e a grande questão é que ela vem com um atraso de, no mínimo, 5 anos. Né? Esse argumento sobre a competência territorial tem sido alegado pela defesa do presidente Lula e por diversos juristas, estudiosos do direito, professores de direito penal, há muitos anos. Desde o início dessa operação, questiona-se a competência territorial de Curitiba. Mas, com um atraso de 5 anos, pelo menos, essa decisão vem aí anular os atos decisórios praticados, não só pelo juiz Sérgio Moro, né? Os atos do sítio, houve atos do sítio praticados pela juíza Gabriela Hart, e todos eles estão anulados por uma questão de competência territorial. Não deveria ter sido julgado em Curitiba, e sim no Distrito Federal. Doutor, agora a Lava Jato ela já vinha sofrendo outras derrotas no Supremo. O que acontece a partir de agora com as ações que apontam suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Veja, Lívia, a suspeição, ou seja, a discussão sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro precede essa discussão sobre a questão territorial. Então, o ministro Gilmar Mendes, que está agora para votar na questão da parcialidade, deve colocar o seu voto, deve apresentar o seu voto e apresentar o feito para o julgamento da segunda turma, porque não basta que a questão da competência territorial seja julgada para prejudicar todos os demais habeas corpus. É preciso que a questão da parcialidade, portanto, da suspeição do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato, seja efetivamente julgada. Primeiro, porque é uma questão mais ampla, né? Há interesse da defesa, há interesse no julgamento dos habeas corpus. Por quê? Porque as consequências são diferentes. Você dizer que o jogo aconteceu no campo errado, você pega esse processo, leva para Brasília e haveria, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é absolutamente discutível, mas segundo a jurisprudência dominante, seria possível, em tese, aproveitar-se alguns atos, convalidar-se alguns atos no processo. Por outro lado, se o julgamento é da suspeição, da parcialidade do juiz, todo o processo é anulado. Em primeiro lugar, então, porque há interesse da defesa, o interesse no habeas corpus permanece. Em segundo lugar, porque o julgamento já começou, o ministro Fachin já apresentou o seu voto e agora caberá ao ministro Gilmar Mendes. Há notícias de que ele vai botar em pauta, inclusive hoje, o julgamento, na sessão de julgamento dessa tarde, para que seja julgada a suspeição. E é imprescindível que esse julgamento aconteça. Os agentes públicos envolvidos na Operação Lava Jato devem ter a sua parcialidade ou não apreciada pela Suprema Corte e, caso sejam considerados parciais e caso se demonstre mais do que isso, que agiram política e ideologicamente para implementar projetos pessoais de poder, que é, ao que tudo indica, o que houve, segundo as mensagens que têm sido divulgadas, devem responder criminalmente, eticamente e disciplinarmente sobre os atos praticados. Muito bem, agora a Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão de Fachin que anulou as condenações de Lula. O que a PGR quer com esse recurso? Eu te pergunto se há espaço para reverter a decisão.
Sim, essa decisão do ministro Fachin, ela é recorrível, inclusive o Procurador-Geral da República já manifestou que vai recorrer, né? O recurso aí é o agravo regimental para questionar a decisão do relator e levar esse julgamento ao colegiado, né? Então, a decisão do ministro Fachin não é definitiva ainda, né? Está sujeita a recurso do Ministério Público e, uma vez que o Ministério Público interponha esse recurso, primeiro vai para o ministro Fachin para ele dizer se mantém ou não a decisão. Ele mantendo, levará ao julgamento colegiado, que aí sim irá decidir se a decisão será ou não confirmada. Agora, doutor, nós falamos de Sérgio Moro, agora eu quero olhar para a Lava Jato. Ela vem sendo colocada em xeque por ações do presidente Bolsonaro, da PGR, das movimentações do Congresso e das próprias revelações da chamada Vaza Jato. Nessa altura, sobra alguma coisa da operação? Veja, Lívia, é preciso abrir a caixa preta da Operação Lava Jato. A sociedade brasileira tem o direito de conhecer o que foi feito por esse agrupamento de procuradores liderados ilegalmente pelo juiz Sérgio Moro. Ao que tudo indica, o que houve ali foi um conluio entre procuradores e o juiz Sérgio Moro para impor um projeto pessoal, político e ideológico de poder. A se confirmar, todos esses agentes devem responder não apenas no âmbito disciplinar, não apenas no âmbito ético, mas no âmbito criminal, porque não se combate a corrupção cometendo crimes. Não se combate nenhum tipo de ilegalidade cometendo-se ilegalidades e violando-se a Constituição Federal. Então, o legado que a gente tem desse episódio do ministro Fachin e a reflexão que nos é imposta agora é: a caixa preta da Lava Jato deve seguir sendo aberta. Os procuradores devem ter as suas condutas apuradas, seja para questionar a parcialidade e então anularem-se todos os processos, seja para que a responsabilização administrativa, ética e criminal seja efetivada, mas, sobretudo, o sistema de justiça brasileiro deve ser repensado. Uma decisão que não transitou em julgado, uma decisão sujeita a recursos, como é o caso agora. O ministro Fachin sozinho, monocraticamente, anulou a decisão talvez mais importante na história recente do país, a decisão que mais produziu um impacto na história recente do país. E isso deve ser repensado. Por quê? Porque uma decisão, antes de transitar em julgado, antes de se tornar imutável, não pode produzir efeitos, não pode servir como fundamento para impedir candidaturas. Então, a lei da ficha limpa deve ser revista e muito menos para se efetivar a prisão de alguém. Temos aí a maior liderança política do país que ficou presa por quase 2 anos, hoje, reconhecidamente por uma prisão ilegal. Então, a lei da ficha limpa, o legado deve ser esse, a lei da ficha limpa deve ser revista e a prisão antecipada, a execução da pena logo após a segunda instância, deve ser sepultada de uma vez por todas para que não se ocorram ilegalidades gritantes como essa que ocorreu. E a gente ficou hoje, sem sombra de dúvidas, seguros para afirmar isso após a decisão do ministro Fachin. Doutor, para a gente finalizar, a decisão de Fachin precisa ser referendada pela turma ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal? Bom, salvo alguma manobra, alguma chicana jurídica, ela deve ser julgada pela turma. Essa é a regra. Vamos fazer um breve apanhado histórico. O que aconteceu? Esse era um habeas corpus, né, para questionar ilegalidades que foi impetrado pela defesa do presidente Lula. O Fachin tinha levado ao plenário, a defesa recorreu, embargou e o Fachin voltou atrás e decidiu monocraticamente. Então, essa matéria sobre a apreciação em plenário já está preclusa. Ele já disse que não é para julgar no plenário. Ele já julgou monocraticamente. Agora, uma vez que o Ministério Público recorra, entre com recurso, isso deve ser julgado pela turma. Essa é a regra. Em tese, né, é possível alguma manobra jurídica para levar para o plenário, mas isso claramente seria uma manobra. O direito, a regra do jogo, né, o regimento interno do STF diz que esse recurso, eventual recurso que provavelmente vai ser ingressado, impetrado agora pelo Ministério Público, vai ser interposto pelo Ministério Público Federal, deve ser julgado pela segunda turma do STF. Muito bem, nós conversamos com o advogado criminalista Fernando Rideu. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado, Lívia. Um prazer estar aqui com vocês.